Bom dia, feliz sábado a todos. Convidá-los a fazer uma oração agora e a gente vai começar o nosso sermão de hoje. Oremos. Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos concede em tua companhia. Quero pedir neste momento, invocar o seu Santo Espírito, que ele esteja aqui comigo nessa manhã ao trazer essa mensagem, mas que ele esteja também com cada um que esteja participando conosco dessa transmissão, que cada um seja alcançado por ele, Senhor, e que nós tenhamos mudanças e transformações nas nossas vidas através dessa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos aqui numa semana de oração, de evangelismo feminino, e eu fui convidada para estar aqui com vocês hoje, no encerramento dessa semana, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a paciência dos santos, sobre o esperar. Só que eu quero trazer com vocês um outro questionamento, que é por que Jesus ainda não voltou? Se a gente for pensar na época que os pioneiros lá estavam esperando, né? Os adventistas lá atrás, antes ainda de se tornarem adventistas do sétimo dia, estavam esperando a volta de Jesus. E houve o desapontamento. Quanto tempo faz já que isso passou até aqui? Já tem uns 176 anos, não é mesmo? 176 anos e Jesus ainda não voltou. Quando nós falamos sobre esse momento da volta de Jesus, sobre as profecias, nós sempre focamos em Mateus 24, certo? Só que a gente esquece de ler a continuação do sermão de Cristo, que está em Mateus 25. E eu gostaria de pedir para vocês, se você não está com a sua Bíblia aí com você, pegue a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos. Alguns outros eu vou projetar também. Acho que a Maju está ajudando aí na projeção para vocês. Se não tiver, prestem atenção no que eu estou falando, se não ficar legível. Quero que você abra em Mateus 25. Nós vamos ver um pedacinho da parábola das 10 virgens. Lá em Mateus 25, entre os versos 1 a 6, lemos assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Olha só que interessante, que a gente leu lá no verso 5. E tardando o noivo. Então, assim, o noivo, ele demorou para chegar, é como se ele atrasasse, ele atrasou. E aí, nessa tardança, o que acontece com quem representa aqui a igreja? Ela dorme. Ela estava esperando, algumas estavam extremamente prontas, outras nem tanto, mas elas dormiram. E aí eu me pergunto, né? Quantas vezes nós falamos: nossa, como vai ser boa a volta de Jesus, nós vamos sair deste mundo de pecado, de sofrimento, de dor. Mas você já parou para pensar nisso na perspectiva de Deus? Você já parou para pensar que não é Ele que está esperando uma data para voltar, mas é que nós que estamos o atrasando? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Vamos ler o próximo texto, que está em Tiago. Pode passar o próximo slide, Maju, por favor. Tiago 5, dos versos 7 a 8. Quem abriu aí sua Bíblia, vamos ler o seguinte: Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas.
Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Quem é o lavrador? É Cristo, certo? Jesus é o lavrador e ele está esperando o precioso fruto da terra. Só que é qualquer condição de fruto. Imagina assim, você plantou ali uma árvore frutífera, vamos dizer uma macieira, eu plantei ali. Eu plantei. Quando é que eu vou colher essa macieira? Essa maçã da macieira? Vai ser em qualquer momento da vida dela? Não. Vai ser quando ela estiver o quê? Madura, certo? Então, Jesus é o lavrador e ele vem para colher um fruto, que é um fruto que vai estar o quê? Maduro. Qual é a condição para a minha macieira poder amadurecer, poder crescer? É ter chuva, certo? É a mesma condição para nós. Para nós sermos maduros como povo, nós precisamos de qual chuva? Da chuva serôdia que está para ser derramada. E ela ainda não foi derramada. A chuva temporã, a gente já sabe, foi derramada lá no Pentecostes. Então, dito isso, a gente sabe que a chuva serôdia vai ser derramada um pouco antes da volta de Jesus. E ela amadurece o fruto. Vamos ler Jeremias 3:1. Todo mundo abrindo a sua Bíblia em Jeremias. Esse texto parece que não dá associação com o que eu vou falar, mas presta atenção. Eu vou ler ele na versão da linguagem de hoje para ficar mais compreensível. A minha outra versão que eu estou lendo aqui é da King James. King James? Nem sei mais se é King James. Não, é Almeida Antiga, desculpa. Mas eu quero ler na versão da linguagem de hoje. Jeremias 3, verso 1. Se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, Senhor, quem está falando. Se eu for resumir isso em outras palavras, quer dizer o seguinte, que o povo de Deus, que professa ser seus seguidores, mas está vivendo uma vida de infidelidade, se prostituindo com o mundo e quer voltar para Deus. É a mesma condição que a gente leu aqui do homem e a mulher, que a gente acabou de ler em Jeremias 3. E essa condição é a mesma que a gente vê em Apocalipse 3, quando fala da igreja de Laodiceia. Lá não fala sobre a igreja ser nua e também sobre querer cobrir a vergonha da sua nudez. E aqui em Jeremias a gente vê uma igreja como não tendo vergonha. Isso significa o quê? Significa que a chuva, ela foi retida. O fruto, ele não pode ser amadurecido se a igreja estiver espiritualmente nua, brincando de prostituição com o mundo. E, infelizmente, essa condição que a igreja está hoje. Você consegue entender, você consegue perceber que nós podemos, infelizmente eu acredito que estamos, na condição de impedir que a chuva serôdia seja derramada em nós como povo de Deus? Isso é muito forte. Eu quero ler com vocês um texto que está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 450. Isso. Caso houvesse sido incorporado o propósito divino de transmitir ao mundo a mensagem da misericórdia, Cristo já teria vindo à terra e os santos levado como as boas-vindas na cidade de Deus. Olha o próximo texto em Evangelismo, página 695. Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante, unidos
Segundo a providência de Deus lhes abriu o caminho, recebendo uma mensagem do terceiro anjo no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os seus esforços. A obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber o seu povo para dar-lhe o seu galardão. Ou seja, Cristo já poderia ter voltado. Eu quero ler mais uma parte do texto, que fala assim, ó. Mas, no período de dúvida e incerteza que se seguiu ao desapontamento, então depois do desapontamento teve período de dúvida, de incerteza, muitos dos crentes no advento renunciaram à sua fé. E a gente lê bastante sobre isso, inclusive no Grande Conflito. Eu convido você a ler esse livro, que é sensacional. Assim foi prejudicada a obra, e o mundo foi concluído em trevas. Houvesse todo o corpo de crentes adventistas se unido nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido a nossa história, diferente teria sido a nossa história. Mais um texto, Evangelismo, página 696. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Não era desígnio que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-lo lá como seu povo santo, como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro pregado, não entraram por causa da sua incredulidade. Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio, e ele não podia cumprir seu concerto com eles. Eu acho muito bonito da parte de Deus como ele deixa toda a Bíblia, com as histórias que aconteceram, como referência e como exemplo para nós, para não cometer as mesmas coisas. O povo de Israel era o povo escolhido, né? O povo separado e que foi guiado por Deus para chegar na terra de Canaã. E aquele povo, os primeiros que receberam a mensagem, quase todos eles não entraram na terra de Canaã. Não entraram por conta da incredulidade deles, por conta da murmuração. Então, o tempo que eles ficaram vagueando no deserto foi um tempo, esse tempo de tardança que eu comecei a ler aqui no começo do sermão, esse tempo de espera, nossa, está demorando, e vai lá e dorme. E fica murmurando porque está demorando. Mas o problema não estava com Deus em demorar a entregar Canaã para eles chegarem, ou Deus demorar para voltar, o problema está na gente. O problema está na nossa falta de fé, na nossa incredulidade. Eu quero que você pense em você, e não nas pessoas que estão lá fora. Como que é a sua vida? Se você é uma pessoa que murmura, igual o povo de Israel estava murmurando enquanto estava no deserto. Se você é uma pessoa que fica reclamando. Se você é uma pessoa que, não, eu conheço a Bíblia, eu conheço o espírito de profecia. Ok, mas você está como um fruto maduro? E a gente vai entrar nesse ponto. Quero continuar lendo aqui. Olha só, ainda no Evangelismo, a continuação desse texto, na página 696. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Então, não é culpa de Deus por estarmos ainda aqui nessa terra. É a nossa insubordinação que está causando isso. Quantas vezes a gente não coloca nossas opiniões acima do que a igreja diz, do que a Bíblia diz? Não, eu penso assim, assim, assado.
Não, é o que está na Bíblia, é o que Deus te orientou, o que Deus te disse. E quando você faz isso, quando você deixa o seu orgulho vir à frente, não quando eu penso que é assim, você percebe que você está se colocando acima da palavra de Deus? Só que felizmente, e que bom que felizmente, a profecia, ela nos traz, nos mostra um povo que vai estar pronto, que vai estar maduro para a volta de Jesus. E esse povo é apresentado em Apocalipse 14, nos versos 14 a 16. Abre aí sua Bíblia. Muita gente já conhece esse texto de cor, né? Apocalipse 14, nós temos o quê? As 3 mensagens angélicas no começo. Depois tem a descrição de uma bem-aventurança para quem morre no Senhor, e depois tem a descrição da ceifa. Olha só, eu quero ler essa parte que vai falar da ceifa por enquanto, que está nos versos 14 a 16. E olhei, e eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então, aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Quem é esse filho do homem? Jesus? E aí eu pergunto para você, será que você está pensando que Jesus está lá olhando o fruto maduro, esperando, olha, o fruto está maduro, eu vou esperar 150 anos para vir ceifar esse fruto? Faz sentido? Não faz sentido. Olha só o que está escrito em Marcos. Vamos lá em Marcos 4, versos 28 a 29. Abriu sua Bíblia? Marcos 4, versos 28 e 29. Olha só o que está escrito. A terra, por si mesma, produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, assim, imediatamente, quando o fruto amadurece, lhe mete o quê? A foice. É feita a colheita. Então, se a colheita, se o fruto, e eu estou falando aqui do povo de Deus, estiver maduro, ele vai esperar um tantão de tempo para vir buscar, para fazer a colheita? Não, ele vai o quê? Colher, ele vai ceifar. E se isso aconteceu, se ele vai colher, se ele vai ceifar, é porque houve a chuva serôdia. E qual é a condição para a chuva serôdia ser derramada? Em Atos 5, capítulo 5, verso 32. Lá está escrito assim: e nós somos testemunhas dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo faz parte da chuva. Se você estudar lá a história de Atos, né, foi o Espírito Santo que desceu lá em Atos, na primeira chuva que houve, né, no Pentecostes. Então, o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Então, a chuva, ela é derramada quando há o quê? Obediência. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque Satanás tem feito da palavra obediência uma conotação ruim, uma conotação negativa.
Porque ele sabe que se eu tenho um coração amoroso e um coração disposto a obedecer, é o que permitirá que Deus derrame o Espírito Santo e derrame junto com isso o poder que vem da chuva serôdia. Para o quê? Para amadurecer, para me amadurecer, para amadurecer você. Só que Deus não vai derramar essa chuva num fruto desobediente. E sabe qual é outro problema que vem com isso? O orgulho, que é a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer lá no céu. Às vezes, mesmo dentro da igreja, a gente tem orgulho de ser uma influência. Nossa, o meu trabalho, o que eu fiz, olha o que alcançou, olha o que deu. Não, o mérito não é seu, o mérito é de Cristo, o mérito é de Deus. Se Deus derramasse a chuva do jeito, com esse orgulho, nós acharíamos que o mérito seria todo nosso, quando teria que ser dele, quando teria que ser de Deus. E não é esse tipo de geração que Deus está procurando. Ele procura um povo que é semelhante a quem? Ele procura um povo que é semelhante a Cristo. Eu quero ler com vocês o que está escrito no Parábola de Jesus, na página 28. O trigo desenvolve-se primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Está lá em Marcos 4, 28. O objetivo do lavrador, no lançamento de uma semente e na cultura da planta crescente, é a produção de cereal. Deseja pão para os famintos e semente para as futuras searas. Assim, espera o lavrador divino uma colheita como recompensa de seu trabalho e sacrifício. Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens e faz isso por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é uma frutificação, ou seja, uma reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Ou seja, Cristo está tentando se reproduzir no coração dos homens. Não é refletir, não é eu que reflito a Cristo, é Cristo que reproduz o caráter dele em mim. E para isso acontecer, você precisa acreditar que ele pode reproduzir o caráter dele, produzir o caráter dele em você. E se você só acredita com isso a partir da fé. Não é algo que eu faça, é o que Cristo faz em mim. E qual que é o objetivo da vida cristã? É frutificar a reprodução do caráter de Cristo. Então, uma vez que eu tenho o caráter de Cristo reproduzido em mim, eu vou frutificar isso. Vou dar outros frutos e reproduzir como se eu fosse reproduzir outros Cristos. Tudo bem? Quero ler mais com vocês mais umas coisas. Antes de ler o próximo texto, que está em Parábolas, na página 29, eu queria que você pensasse que reproduzir o caráter de Cristo não é simplesmente falar assim, eu vou parar de fazer coisas ruins, eu vou parar de comer isso, eu vou parar de usar isso, eu vou parar de fazer isso ou aquilo. Não, isso também faz parte, mas isso não é o mais importante. O reproduzir é algo muito maior do que isso. O reproduzir é ser uma testemunha como Jesus era. Parábola de Jesus, página 29. Na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se na minha vida centraliza o meu eu, não tem como haver crescimento, não tem como haver frutificação. Se aceitastes a Cristo como Salvador pessoal, deveis esquecer-vos e procurar auxiliar a outros. Falai do amor de Cristo, contai de sua bondade, cumpri
todo dever que se vos apresenta, levai sobre o coração o peso da salvação das pessoas e tentai salvar os perdidos por todos os meios possíveis, recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício por outrem. Crescereis e produzireis fruto. As graças do Espírito amadurecerão em vosso caráter. Vossa fé aumentará, vossas convicções aprofundar-se-ão, vosso amor será mais perfeito. Mais e mais refletireis a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Ellen White continua esse texto trazendo o quê? Gálatas 5:22. Muito conhecido esse texto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este fruto jamais perecerá antes de produzir uma colheita de sua espécie para a vida eterna. Se você acha que por saber a Bíblia, por saber o espírito de profecia e compartilhar isso com as pessoas, você já fez sua parte? Sabe aquela pessoa que faz assim? Eu já te mostrei tudo que está na Bíblia, eu já te mostrei tudo que está no espírito de profecia. Se você não quer aceitar Cristo, esse problema é seu. Infelizmente, tem pessoas que são assim. E às vezes a gente se pega assim, não, já falei tudo para essa pessoa. Tá faltando coisa aí. Tá faltando você reproduzir o espírito, porque o fruto aqui que a gente leu não tem esse espírito raivoso, espírito de intolerância, enfim, não tem. Se você acha que por saber a Bíblia, por saber o espírito de profecia e levar essa mensagem e acabou, sem produzir o fruto do espírito em você, você está se enganando. E a gente ainda se pergunta por que é que Cristo não voltou. Olha a continuação desse texto, ainda em Parábola de Jesus. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como os seus. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo. E a gente acabou de ler sobre os frutos o fruto do Espírito. E aí eu te pergunto assim, o fruto do Espírito a gente leu lá. Nossa, sabe aquele cristão que é mal-humorado? Quantas vezes na semana você acorda mal-humorado ou está mal-humorado durante o dia? Você está exercendo o fruto do Espírito? Acho que não, né? Quando você não tem bondade para com as pessoas, quando você não tem fidelidade, quando você está raivoso, não demonstra mansidão, quando você não tem domínio próprio. E olha que domínio próprio é algo muito difícil de se lidar. Às vezes, para poder cuidar da sua saúde, ter que se abster de alguns alimentos, você precisa ter domínio próprio. E você não tem. Não, eu quero satisfazer o que eu estou precisando comer agora, enfim. Isso não é fruto do Espírito. Deus quer uma geração que tenha o quê? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. É isso que Deus está procurando. Só que ele não está vendo isso. Ele pode até estar vendo alguns pedacinhos esporádicos. Ah, eu tenho um amor aqui, eu tenho uma alegria ali, mas eu não tenho tudo, ele quer isso por completo. Eu gosto de imaginar esse texto de Gálatas 5, 22, 23 como uma mexerica. A mexerica, ela tem vários gomos. É um fruto com várias partes. Seria a mesma mexerica se eu te entregasse e não tivesse metade dela da parte de dentro? Não seria a mesma coisa. Ia estar faltando alguma coisa. A mexerica completa é quando ela está o quê? Com todos os gominhos ali. E todos esses gominhos, que são aqui o fruto aqui do Espírito, tem que estar na nossa vida. E aí, quando tudo isso, como a gente leu no Parábola de Jesus, que
representa Cristo tiver reproduzido em nós, que é o povo dele, é aí que ele vem colher, porque o fruto está maduro. É aí que ele vem reclamá-los como seus. Olha só, continuação ainda desse texto em Parábolas de Jesus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la para a sua... Como também de apressá-la. Se todos os que professam o seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria no mundo todo semeado com uma semente do evangelho, e rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo veria recolher o precioso grão. Então, se o mundo ver esse fruto em nós, eles vão querer o que a gente tem. É simples assim. E sabe o que a gente fica fazendo? Inventando desculpa porque a gente não tem fé, eu tenho falta de fé por conta disso, daquilo. Inventando desculpa porque eu não fui alegre naquele dia, eu não fui bondoso com aquela pessoa. Inventando desculpa porque eu não amei meu próximo. A gente só inventa desculpas. E Deus não quer as nossas desculpas. Você precisa entender que Deus, ele pode libertar você de toda a tendência para o mal que você tem, que eu tenho. Deus pode nos libertar, só que eu preciso crer nisso. E o que está acontecendo? O mundanismo, a incredulidade, a contenda, a falta de consagração entre o povo de Deus é o que está mantendo a gente nesse mundo aqui ainda. Como é que a colheita se desenvolve? Vamos ver? João 12, versos 23 a 24. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Para uma semente que foi plantada gerar um fruto, ela precisa o quê? Morrer. Porque se ela simplesmente cair, se ela não der, é como assim, se a semente não der a vida dela, né, se ela não morrer, ela não vai dar o fruto. Você está começando a entender um paralelo que eu estou querendo fazer? O link que eu estou querendo fazer? Cristo está falando aqui nesse texto que está chegando a hora de quê? De ser glorificado o Filho do Homem, ou seja, e aí ele vem falando aqui desse grão. Cristo está falando assim, quando eu morrer na cruz, eu serei uma semente plantada na terra. E a vida perfeita de Cristo permitiu que ele morresse como sacrifício perfeito. Lembra até quando eram feitos os sacrifícios, né, no santuário terrestre? Era preciso que o cordeirinho fosse o quê? Perfeito. Como que Cristo representou essa perfeição, sendo ele o Cordeiro de Deus? Vivendo uma vida perfeita, de plena obediência a Deus. Quando Cristo morreu, isso foi uma semente plantada nas promessas de que um dia ela crescerá e produzirá muito fruto. E esse fruto será a semelhança da semente que foi plantada. Se eu planto uma semente de maçã, vai crescer o quê? Limão? Não, vai crescer uma maçã. Cristo é a semente que foi plantada. O fruto que vai dar é o quê? São reproduções de Cristo. E é isso que tem que ser na nossa vida. É Ele se reproduzindo em nós. E aí, quando essa semente crescer, quando a fruta estiver madura, o fruto estiver maduro, vem a colheita. E é interessante como tem links entre a morte de Cristo e a colheita do fim do mundo. Quero ler com vocês o texto de Desejar de Todas as Nações, na página 50. Faria muito bem para nós passarmos diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos
tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente como as cenas finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e de humilhação. Passar 1 hora por dia contemplando a vida de Cristo, principalmente as horas finais. E a gente vai entender já já por que principalmente as horas finais. Mas sabe aquele texto que a Ellen White também fala? Pelo contemplar somos transformados. O que é que você está contemplando na sua vida hoje? Porque se não é a Cristo, você está sendo transformado pelas outras coisas que você está contemplando. Seja um filme, seja uma música, seja um livro, seja uma série, seja qualquer coisa. Aquilo que você gasta mais tempo, as redes sociais, é isso que você está contemplando e é isso que está transformando a sua vida mais semelhante àquilo que você está vendo. Agora, se você passa mais tempo com a palavra de Deus, mais tempo estudando a vida de Jesus, é com ele que você vai se parecer. É a reprodução do caráter dele que vai sendo colocado na sua vida. Jesus, lembra, ele é a semente plantada. E eu quero mostrar outra conexão que você vai entender também por conta desses momentos finais da vida de Jesus. É uma conexão que existe entre a pessoa de Jesus e a última geração que terá nesse mundo. Onde está descrita essa última geração que terá neste mundo? Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, em algumas versões a perseverança. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. As 3 mensagens angélicas, elas terminam nesse texto. E elas estão produzindo quem são a colheita, quem é a geração, os 144 mil, que são a colheita do fim do mundo. E esses 3 elementos que a gente leu no último verso das 3 mensagens angélicas, a paciência dos santos, a guarda dos mandamentos e a fé, elas personificam exatamente Jesus morrendo na cruz. Quer ver? Hebreus 12, 1 a 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança ou com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Jesus suportou a cruz. Suportou, essa palavra, ele é o passado no grego da palavra perseverança, da palavra paciência no grego. Então, Cristo teve paciência, teve perseverança com a cruz, e assim como o povo de Deus tem que ter nos últimos tempos, a paciência dos santos. E aí é fácil, né? Quando tudo está indo bem, ó, se você acorda bem, você dormiu bem, acordou bem, tomou seu café, saiu para o seu trabalho, foi fazer seu trabalho em casa, que agora muitos, né, trabalhando dentro de casa. Quando tudo está correndo bem, é muito fácil ter paciência, é muito fácil ser perseverante. Mesmo se você naquele dia nem teve contato com Deus. É muito fácil. Agora, se você não dormiu bem, acordou atrasado, não tomou café, seu cliente estava te falando um monte lá, é fácil exercer a paciência dessa forma? Se você ainda não teve contato com Cristo, não vai ser fácil. Se você teve, você vai exercer, por quê? Porque
a vida dele está sendo reproduzida na sua. Então, você consegue suportar em meio às adversidades. Os pacientes, eles são uma geração que aprenderam por experiência, através das provas de fogo da vida, a ser como Jesus, como ele foi pendurado na cruz, suportando a cruz. Ou você acha que quando Jesus... Você lembra da história? Quando Jesus teve que ser crucificado? Quanto tempo ele estava sem comer? Ele dormiu? Ele estava sentindo dor? Estava tudo isso. E ele, com paciência, levou a cruz. Com perseverança, levou a cruz. É dessa mesma forma que se espera da última geração. Uma geração pronta para enfrentar o tempo de angústia, que é chamada angústia de Jacó. Olha só mais um texto, para a gente seguir no segundo ponto que a gente leu, né? Paciência, guarda os mandamentos e a fé de Jesus. Eu quero ler com vocês Hebreus, só volta uma página, né? 10, dos versos 5 a 7, e depois Salmos. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vamos lá em Salmos 40, versos 7 a 8. Então disse eu: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Esses dois textos estão linkados, então vocês vão ver que eles têm semelhanças no que está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Cristo veio a essa terra e um corpo foi preparado para ele, para ser um sacrifício vivo e para fazer a vontade de quem? De Deus. Ele veio também ser obediente. E ele foi obediente até a morte. E a morte dele não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Ele foi um perfeito sacrifício porque teve uma perfeita obediência e porque se deleitou em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a lei de Deus. A morte de Jesus é a semente que foi plantada na cruz, plantada para produzir uma geração que terá o quê? Paciência, como Jesus teve na cruz, e que viverá o quê? Uma vida de obediência da maneira como Jesus viveu uma vida de obediência. Mais um texto, Gálatas 2:20, para a gente entender a parte da fé de Jesus. Abra lá em Gálatas. Estou crucificado com Cristo, no entanto, eu vivo, mas não eu, e sim Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu quero que você entenda esse texto à luz do livro de Desejar de Todas as Nações, página 532. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo goza a angústia de que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado trazendo a ira divina sobre ele como substituto do homem que tão amargo tornado o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Sabe aquele momento que você passa por uma prova e não consegue ver depois dela? Se vai dar tudo certo, se vai conseguir passar, o que vai acontecer, porque você não consegue ver, você não vê uma saída, você não vê um escape.
Você não tem certeza como é que Deus vai agir nesse momento? Foi exatamente assim que Cristo se sentiu na cruz. Veja bem, Cristo sabia exatamente o que ele ia vir fazer aqui na Terra. Ele veio como o quê? Como ser humano. Ele veio viver uma vida como nós podemos viver hoje. Só que quando chegou na cruz, ele sentiu essa separação de Deus e ele não conseguia ver se ia dar certo, se o sacrifício dele ia ser aceito, porque o pecado causa uma separação tão grande de Deus que ele não sentia mais a Deus. O Pai não estava mais ali com ele, era isso que ele sentia. Então Cristo precisou exercer o quê? A fé. Ele precisou acreditar pela experiência que ele teve no passado, pela toda a experiência que ele teve com Deus, ele precisou exercer a fé naquele momento. A fé de acreditar, de crer que aquele sacrifício ia dar certo, que ia ser aceito por Deus. Olha o que está escrito nos parágrafos à frente, também no Desejado de Todas as Nações. De repente, ergueu-se de sobre a cruz a sombra, e em tons claros, como de trombeta, tons que pareciam ressoar por toda a criação, bradou Jesus: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz envolveu a cruz, e o rosto do Salvador brilhou como uma glória semelhante à do sol. Pendendo a cabeça sobre o peito, e expirou. E é nesse ponto que está onde a gente falha. Porque quando a gente não vê uma saída, em vez da gente falar de fé, em vez de a gente clamar as promessas de Deus nas Escrituras, a gente faz o quê? Igual o povo de Israel, fica resmungando, fica murmurando, fica duvidando. A gente se desanima. Não é para ser assim. Se você tem uma vida com Cristo, é o fruto do Espírito que vai ser manifesto na sua vida. E você não vai ser como o povo de Israel. Lembra que a gente leu? O povo de Israel, aqueles primeiros, eles não entraram na terra de Canaã por conta da incredulidade deles. Eles não exerceram a fé em Deus. E quantas coisas Deus não proveu para eles durante a caminhada deles no deserto para mostrar: estou contigo, estou suprindo sua necessidade. Quando eles não tinham comida, mandava o maná. Quando não tinha água, fazia ter água de alguma forma. Deus supria tudo. Quando eles se machucavam, tinha lá uma serpente colocada lá para lembrar que Deus estava ali com eles a todo momento. E a gente ainda não crê. E a gente ainda se pergunta por que Cristo está demorando. O que acontece depois? Continuação do Desejado de Todas as Nações. Em meio da terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, sofrera Cristo as piores consequências da miséria humana. Durante as horas antes das pavorosas, apoiara-se as provas que anteriormente lhe sido dadas quanto à aceitação de seu Pai. Estava familiarizado com o caráter de Deus e compreendia-lhe a justiça, a misericórdia e o grande amor. Então, pela fé, Cristo ele vai lembrar das experiências que ele passou com o Pai e foi isso que manteve ele. E é essa experiência de fé que a gente precisa desenvolver. Literalmente e humanamente falando, Cristo, ele não via além da tumba. Ele não via. Ele se sentiu completamente a perda da presença do Pai, de uma maneira que ele nunca havia sentido antes. E tudo isso de uma forma o quê? Muito severa do que qualquer um de nós, do que eu, do que você, qualquer um, já tenha sentido na nossa vida. E Cristo mostrou que é possível exercer o quê? A fé quando parece humanamente impossível. Lá em Apocalipse 14, que a gente leu, está descrevendo quem? Os 144 mil. Só que também está descrevendo Cristo na cruz. E é por isso que a terceira mensagem angélica tem tanto poder. É por isso, porque é uma descrição de como Cristo foi pendurado na cruz. E é uma promessa de que Deus produzirá um povo como Cristo pendurado na cruz. A semente produz o quê? Uma colheita.
Jesus produz uma geração do fim do mundo que será como ele na cruz. A terceira mensagem angélica não é só uma proclamação, não é só vamos proclamar e acabou. É uma demonstração de como temos que ser, de como temos que agir, do que temos que ter. A paciência, a obediência e o quê? A fé de Jesus. E aí sim, quando o adventismo tiver essa experiência, nós veremos o alto clamor que é descrito em Apocalipse 18. Vamos ler um pedacinho de Apocalipse 18? Dos versos 1 ao 5. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da sua ira e da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu dizer: Saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não receba de suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Primeiro, a terra, ela vai ser iluminada com a glória do caráter de Deus. E a gente vê por esse texto que haverá o quê? 2 grupos. Uma geração de santos justos e uma geração de ímpios cujos pecados atingem até o céu. E aí eu te falo uma coisa, Deus não está esperando o poder romano com o poder protestante, né, do Estado se reunir e criar uma lei dominical para depois ele vir. Ele não está esperando isso. Ele não está esperando uma lei. Ele está esperando um povo maduro, um povo que vai reproduzir o caráter, que possa dar uma perfeita demonstração com a proclamação do evangelho, a chamar o que é o povo a sair da Babilônia. A nossa mensagem não é uma mensagem de tempo, ela é uma mensagem de preparação de caráter, de total entrega a Jesus. Para a gente proclamar saia da Babilônia, se eu tenho o caráter da Babilônia, isso não funciona, não funciona. A gente precisa do caráter de Jesus. É isso que Deus quer. Ezequiel 36, queria ler com vocês, dos versos 20 a 23. Só que eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Se quiser abrir na sua Bíblia para acompanhar. Ezequiel 36, versos 20 a 23. Mas, em todos os lugares aonde eles foram, só envergonharam o meu santo nome. Pois as pessoas diziam, esse povo é de Deus, o Senhor, mas eles tiveram de sair da terra que Ele mesmo lhes deu. Aí, eu me preocupei com o meu santo nome, porque os israelitas o profanaram em todos os lugares aonde foram. Por isso, deu aos israelitas essa mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. O que vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações para onde foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando, e usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Quando professamos seguir o Senhor, só que não há diferença entre nós e o mundo, nós estamos profanando o nome de Deus. E não é nós que vamos vindicar a Deus aqui nessa terra, conforme a gente lê no texto. É Deus que está se vindicando através
de nós, através de quem? Dessa geração que são os 144 mil. A geração que é o quê? Perseverante, que tem paciência, que guarda os mandamentos, ou seja, presta obediência e que tem a fé de Jesus. Então, por que que Jesus está demorando? Por que que ele espera? Porque ele está esperando uma geração que veremos que vai cumprir o Apocalipse 14, 12 que a gente leu. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus, isso é interessante porque Deus está pegando o mais fraco do povo. Quando ele criou Adão à imagem e semelhança dele, ele criou com muita sabedoria, muita inteligência, com todo o vigor, com toda a força física, com tudo que, pensa em tudo que há de melhor para uma pessoa ter. Foi como foi criado Adão. E aí, quando o pecado entrou, foi degradando. Em força, a estatura foi diminuindo, a idade, né? Você não vive mais tantos anos como lá na frente, a inteligência também, a moralidade foi caindo. Então, hoje a gente está numa geração de quê? De 6.000 anos de pecado. É a pior condição de povo que existe. E Deus vai pegar um remanescente desse povo, o caráter dele mesmo. Esse remanescente, que é a pior condição de povo que tem, a pior geração, a mais fraca que já viveu até então, porque estamos na última, né? Pelo poder de Deus, e aí com a nossa cooperação e a nossa entrega a Ele, pelo poder da cruz, pela morte de Jesus, pelo seu amor, seu sacrifício, sua redenção, Ele produzirá em nós a imagem dele. E eu quero terminar lendo o último texto, que está em Desejar de Todas as Nações, na página 475. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração de seu amor. Assim, o Espírito havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo sua graça. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Então não pergunta mais por que Jesus está demorando. Pergunta se você é essa geração que tem a paciência, que guarda os mandamentos, que tem a fé de Jesus. E se você está demonstrando o fruto do Espírito que a gente leu lá em Gálatas 5. E se você as pessoas que vão entrar em contato contigo vão querer saber por que você é assim, vão querer conhecer o Jesus que você tem, porque você é o fruto que gerou da semente que foi Cristo plantado na cruz. Eu quero que você acredite isso pela fé, acredite em tudo isso que eu falei aqui pela fé, que é algo que a gente tem que exercer e que é algo que é dom de Deus também. E eu quero que haja uma transformação na sua vida pelo Espírito Santo, porque Deus pode transformar-nos a despeito de quem nós somos. Que o Senhor te abençoe e que você reflita nas palavras e veja na sua vida o que você precisa mudar, porque esse texto de Apocalipse 14, 12, a paciência dos santos, a perseverança, a guarda dos mandamentos, que é a obediência, e a fé de Jesus, é isso que resume a última geração. Essa é a colheita que Cristo vem ceifar. Amém. Vamos orar? Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por essa manhã, por esse estudo, por entender mais o que é a paciência dos santos, por entender que Apocalipse 14, 12 é uma representação também de quem foi Jesus ali na cruz. Peço pelo poder do seu Santo Espírito, para esse derramamento da chuva serôdia em nossa vida, para que amadureça esse fruto em nós. Que esse fruto seja uma reprodução do caráter de Jesus em nós, seja uma reprodução de Cristo na nossa vida. Que nós venhamos ter essa perseverança, que venhamos ter
a obediência que o Senhor pede, que venhamos ter a fé que Jesus exerceu, que nós também exerçamos essa fé. Peço por isso, no poder do seu Santo Espírito, que o Senhor nos prepare para essa ceifa e nos prepare para esse reencontro com o Senhor aí nas alturas. Nos prepare para morar contigo na Canaã celestial, porque é o que nós mais queremos. Em nome de Jesus, faça essa oração e entrego a vida aqui de cada um em suas mãos. Amém.